Sejam bem-vindos ao programa Saúde Tal e Qual. O meu nome é Joaquim. O meu nome é Lénia. O programa, acima de tudo, pretende dar resposta a temas de saúde atuais, indo ao seu encontro. Que as pessoas com este programa consigam adquirir alguns hábitos de vida mais saudáveis. Sim, o objetivo, acima de tudo, é que você aí em casa descubra, afinal de contas, qual é o meu papel, o que é que me compete a mim para ter mais saúde, o que é que eu posso fazer, afinal de contas. É isto que, no fundo, nós pretendemos ajudá-los a descobrir, afinal de contas, a sua potencialidade para ter mais saúde. Falamos numa via não só individual, mas também coletiva da comunidade, ou seja, ajudá-lo a si a ter mais saúde, mas por que não pensar na sua família, nos seus amigos, em que pode contribuir com a saúde deles, o que pode melhorar. Este melhorar de saúde abrange, nós em termos profissionais de saúde, utilizamos muito este sistema que é as 3 vias. Uma grande ênfase na parte da prevenção, acima de tudo para evitar eu ficar doente, portanto para evitar ficar doente. No caso de estar doente, o detectar precocemente essa doença e a própria recuperação o mais rápido possível ao meu estado anterior com saúde. Pois é, só que todos os programas iremos abordar coisas diferentes. Hoje iremos abordar a importância da higiene oral na prevenção das cáries. Sim, é um dos aspectos essenciais. Muitas das vezes não damos o devido valor aos nossos dentes. Eles são essenciais, quer em termos na própria comunicação, na nossa forma como interagimos com os outros, a nossa imagem estética. É essencial na própria alimentação, é o processo da própria alimentação inicia-se com uma boa mastigação. E há uma área que é muito social, mas muito importante também, que é o sorriso, o sorrir, a dentição na área do sorriso, de até articular bem as palavras. E nos dias de hoje acaba por preocupar mais as pessoas, é mesmo na parte do sorriso, ter um sorriso bonito, é a nossa primeira impressão. Sim, sim. E um outro aspecto na questão dos dentes é mais barato, e há aqui um aspecto a ter em conta, é mais barato prevenir do que tratar. Isto é essencial. Muitas das vezes nós, no dia-a-dia, deparamos com várias situações em que as pessoas vão adiando e depois acabam por ter, por assim dizer, não conseguir dar uma resposta em termos económicos para tratar. E muitas das vezes, na prevenção, conseguiria-se evitar chegar a esta situação, que era essencial. É verdade. E nós decidimos convidar o Dr. José Dias. Ele é dentista. Está na cidade do Porto, exerce a sua atividade na Clínica de Medicina Dentária de Canidelo, no Porto, que desde já agradecemos a sua disponibilidade e iremos proceder à nossa entrevista com ele no seu consultório. Olá, Joaquim e Lénia, muito obrigado pelo convite, por estar presente aqui no programa de Saúde Tal e Qual e vamos então hoje falar sobre higiene oral. Obrigado ao Dr. José Dias por estar connosco. A equipa agradece a sua presença e eu começaria por perguntar qual é que é a importância de uma boa higiene oral? Principalmente para os dentes e para a gengiva. Serve também para evitar doenças da boca, serve também para uma boa mastigação e para que as pessoas possam usufruir com um sorriso bonito. Dr. José Dias, qual a alimentação mais saudável para os dentes? A alimentação ideal é simples, variada e equilibrada. Não comer doces após as refeições, mas às vezes, se acontecer, comer um doce num dia de festa, assim logo às refeições, tentar, dentro do possível, então aí sim lavar os dentes. Deve ser simples porque deve ser prática, não devemos estar a perder muito tempo com a mastigação e deve ser variada, comer um bocadinho de tudo e equilibrada também para os nutrientes que o organismo precisa. Ter em conta um fator da acidez, que é uma das principais causas de problemas nos dentes. Estou aqui a pensar,
Possivelmente alguns telespectadores estarão-se a perguntar, afinal, quantas vezes, quando é que devo ir ao dentista? Para a população adulta, em geral, 6 em 6 meses ou uma vez por ano. Isto tem muito a ver também com a faixa etária dos pacientes que se apresentam e da sua saúde oral. Claro que, em termos genéricos, mais uma vez, repito, 6 em 6 meses ou uma vez por ano, mas depende muito da sua situação oral. E chamar aqui a atenção porque os bebés ou as crianças, mal tenham o seu primeiro dente exposto, devem ir ao seu médico dentista. Outra coisa importante que as pessoas acabam por se esquecer um pouco é das características da escova de dentes. Dr. José Dias, que características é que deve ter uma boa escova de dentes e devemos mudá-la de quanto em quanto tempo? As escovas de dentes devem ter as características adaptadas ao seu paciente, ou seja, uma criança com a dentição tecido ou vulgarmente por dentição de leite, sabemos que é uma dentição que alberga um menor número de dentes. Logo, devemos ter uma escova mais pequena, adaptada ao número de dentes existentes na boca. Um adulto, já a dentição permanente, existe um maior número de dentes, então a escova deve ser um bocadinho maior. Ter atenção à dureza das cerdas da escova, não deve ser muito dura, deve ser macia e deve mudar de escova de dentes de 3 em 3 meses. Em caso de dúvida, se esquecer que deve mudar de 3 em 3 meses, pode optar por terem atenção que todas as estações do ano deve mudar de escova de dentes. Outro fator para o qual eu chamo a atenção, não tem que ser necessariamente de 3 em 3 meses obrigatoriamente, porquê? Porque às vezes depende da condição da escova também. Se a escova de dentes estiver danificada, antes dos 3 meses, convém mudar então a escova de dentes. E já que falamos na escova de dentes, por que não falar na sua grande aliada, que é a pasta de dentes? Afinal, com tantas que existem no mercado, qual devo escolher? De facto, existem vários tipos de pastas de dentes. Esses tipos de pastas de dentes são indicados conforme a situação oral da pessoa. Ou seja, um paciente que chega à clínica, que seja visto pelo seu médico dentista e que refira que tem sensibilidade dentária e que tenha todo o resto da saúde oral satisfatoriamente saudável, então temos que indicar uma pasta que ajude a combater a sensibilidade. Será uma pasta para a sensibilidade dentária. Se o paciente tiver problemas de gengivas, sangramento, a gengiva muito inflamada, terá outro tipo de pasta. As pastas não são todas iguais e cada uma é vocacionada para um tipo de problema que o paciente tenha. Uma dúvida, até uma certa dúvida pessoal, é no uso dos elixires, dos colutórios. Quando é que eles são recomendados? O uso de colutórios ou elixires são muitas vezes prescritos ao paciente quando o paciente tem algum déficit, por exemplo, de flúor. Um paciente que chega à clínica que tem algum déficit de flúor, é prescrito um colutório, um elixir, para combater esse déficit de flúor. Há outras situações em que os colutórios e os elixires também são prescritos, nomeadamente, por exemplo, na chamada patologia periodontite. Sabemos que os colutórios são muito eficazes, trazem muitos bons resultados e devem ser feitos. Terem atenção que há colutórios e elixires com álcool e sem álcool. Terem atenção a esse pormenor, porque em excesso pode provocar alguns danos na boca. As pessoas devem estar a pensar, perante isto tudo, afinal, será que eu realizo bem uma escovagem de dentes? O que é que eu devo fazer? A escovagem de dentes exige alguma destreza manual. E eu vou exemplificar a técnica que normalmente os médicos dentistas ensinam aos seus pacientes. Temos aqui um macromodelo a exemplificar uma dentição permanente, adulta. Temos a escova e devemos começar por fazer movimentos circulares no sentido ponteiro dos relógios em todas as faces dos dentes, sempre sem muita pressão, para não danificar
nem as faces dos dentes, nem a gengiva. Quando lavamos interiormente os dentes, devemos colocar a escova junto à gengiva e movimentos para baixo, na parte superior. Se for da parte de fora, até se queremos ser mais precisos, num ângulo de 45 graus. A escova junto à gengiva e movimentos para baixo. Nas faces oclusais, ou seja, as faces estão viradas para cima, devemos fazer movimentos de vai e vem, com alguma pressão para retirar os restos alimentares sob as fissuras que estão nos dentes. Ter cuidado à pressão, porque se for demasiada, pode danificar ao longo do tempo as faces desses dentes e provocar algum desgaste nos dentes. Outro aspecto que devemos ter em conta na escovagem dos dentes, ou seja, não é só os dentes que devem ser escovados. A língua também deve ser escovada, não só os dentes. Já falámos na pasta de dentes, já falámos na escova de dentes. Há aqui outra coisa que me está a suscitar que ainda não falámos sobre ela, o uso da fita dentária. O fio dentário é um complemento à escovagem dos dentes. O fio dentário deve ser usado antes da escovagem para retirar os restos alimentares nos espaços interdentários. Esse fio dentário vai permitir que restos alimentares que se alojam nesses espaços sejam retirados e limpos dessa forma. Deve ser feito antes da escovagem. Porquê? Porque muitos dos pacientes, o que acontece depois de escovarem os dentes, é que referem que já não sentem necessidade de passar o fio dentário porque já sentem, ou seja, têm uma sensação de boca limpa. E qual é a influência da saúde oral na saúde em geral da pessoa? A saúde oral é muito importante em pacientes que tenham outro tipo de patologias em outras partes do corpo. Sabemos que, por exemplo, pessoas que sofrem de diabetes, que sofrem de problemas do coração, particularmente esses pacientes têm um cuidado a ter com a saúde oral. Hoje em dia há estudos que provam que bactérias que normalmente estão só situadas na boca podem ser transferidas para esses órgãos e provocar infecções. Já que o paciente está debilitado a essas doenças, isto só iria agravar. Ter muita atenção a esse pormenor, porque a saúde oral mexe com todo o resto do sistema do corpo e não só em termos de doenças. Sabemos também uma má oclusão, ou seja, dentes que não estejam posicionados corretamente e que não sejam alvo de uma correção, também têm efeitos a nível postural. Dr. José, indiretamente ao nosso tema hoje, o que são cáries dentárias? A cárie dentária é uma doença infectocontagiosa. É uma doença crónica. É uma doença que passa de dente para dente. E nós devemos ter particularmente atenção porque a cárie, se for evoluindo e se não estivermos atentos, quer o médico dentista, quer o paciente, pode evoluir de tal maneira que pode levar à perda do dente. Neste sentido, o que é que eu posso fazer para prevenir o aparecimento destas cáries dentárias? As cáries dentárias devem ser, inicialmente, logo em casa, prevenidas. Da seguinte forma: uma boa higiene oral. Hoje em dia está muito na moda o futebol, as táticas do 4-3-3, 4-4-2. Nós aqui na saúde dentária usamos a tática do 2x2x2, ou seja, 2 vezes por dia, durante 2 minutos e não comer após as refeições 2 horas. Isto é importante para a prevenção das cáries. Terem atenção também a ir ao médico dentista, avaliar a sua situação oral, também conta muito. E já agora, como surgem as cáries dentárias? As cáries dentárias
podem surgir de várias maneiras. Podem surgir da face visível do dente, ou seja, de fora para dentro, mas também pode surgir de dentro do dente para fora. Eu vou exemplificar a mais tradicional cárie dentária. Temos aqui o exemplo do que é um dente. Esta parte branca é o esmalte, esta mais amarelada é a dentina, e aqui a inervação do dente através da polpa. O que acontece é que muitas das vezes a bactéria aloja-se aqui nas fissuras dos dentes. Se não for bem removida, quer em casa, quer no seu médico dentista, ela vai progredir, vai desmineralizar o esmalte e vai entrar aqui na dentina. Ao entrar na dentina, a dentina possui uns túbulos dentinários que fazem a ligação à inervação do dente. Aqui, provavelmente, já vai ter alguma sintomatologia. Mas se não sentir, se ela progredir e nada for feito, aqui, quando chegar à inervação do dente, aí sim vai ter uma dor intensa. O que normalmente acontece é ter abscessos. Claro que aí a dor vai ser muito grande e vem ao dentista e vai ser tratado. Terem atenção que muitas das vezes a cárie já está muito extensa e não é possível restaurar o dente de forma a ter a sua vitalidade novamente íntegra. Nestes casos, muitas das vezes o que acontece é que teremos que desvitalizar o dente para conseguirmos remover esta cárie completamente e o paciente deixar de ter sintomatologia, mas salvaguardar a integridade clínica do dente. Realmente, dou os meus parabéns pela exemplificação do aparecimento das cáries dentárias e pergunto-me, possivelmente, afinal, como é que eu posso saber se tenho uma cárie dentária? Em primeiro lugar, devemos estar atentos quando fazemos a nossa higiene oral diária. Devemos estar atentos se existem manchas esbranquiçadas ou amareladas. Isso é um primeiro sinal clínico, visível a olho nu, da presença de cárie. A partir daí, se for esse o caso, deve-se dirigir ao seu médico dentista e ser-lhe tratado essa cárie. Deve ir ao seu médico dentista, independentemente de ter cáries ou não visíveis, porque há cáries que só são detectadas através de radiografias específicas. E, nesse caso, a ida ao dentista é muito precisa, porque às vezes achamos que está tudo bem e estamos a desenvolver ali uma cárie interdentária e pode dar alguma sintomatologia e não sabemos de onde vem. E é preciso estar atento para não evoluir e não levar à perda do dente. Falámos das cáries, do seu aparecimento e, Dr. José, como é que se tratam as cáries? Os tratamentos das cáries dentárias, existem vários tratamentos. Isto depende muito do grau em que a cárie está. Se for uma cárie muito ligeira, muito superficial, fazemos a remoção da cárie, limpamos muito bem o dente e é restaurado na sua forma inicial, ou seja, a sua anatomia inicial, o dente. Se estiver muito mais profundo, poderemos ter que usar outro tipo de materiais mais específicos para restaurar esse dente e a remoção dessa cárie. Para finalizar, quer deixar algum apelo, algo que queira sensibilizar os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, sobre como realizarem uma boa higiene oral? Deixo aqui um apelo às pessoas para que façam uma boa higiene oral diária, usem a escova, usem uma pasta específica, usem complementos à escovagem como o fio dentário ou os escovilhões. Visitem o seu médico dentista regularmente, de 6 em 6 meses, uma vez por ano. Estejam atentos em casa a certas manchas que aparecem, esbranquiçadas, amareladas, e para usufruir de um bom sorriso, uma boa saúde oral e, acima de tudo,
para o seu bem-estar físico. Dr. José Dias, muito obrigada pela excelente entrevista que nos deu aqui à Ângelos TV. Desejamos-lhe os maiores sucessos profissionais e pessoais também. Obrigado pela sua colaboração e até um dia destes, quem sabe. Depois da entrevista com o Sr. Dr. José Dias, que mais uma vez agradecemos a sua colaboração, vamos como que sintetizar, destacar algumas ideias-chave para que possa reter o essencial sobre a higiene dentária. Sim, há ideias principais a reter. A saúde oral diz respeito à parte dos dentes, da língua, da boca, das gengivas. E tudo isso diz respeito à saúde oral. É necessário a escovagem diária. Sim. Gostei do 222, da tática. Uma boa tática. 222. Sim, sim. A visita que se deve fazer anual ao dentista. Eu sei que a disponibilidade económica de alguns pode não ser da melhor, mas é sempre mais fácil prevenir do que tratar. As vantagens são, acima de tudo, de uma boa higiene oral. É a imagem, a autoimagem que a pessoa transmite para quem está à nossa volta. Uma boa mastigação, portanto, menos problemas de saúde. Uma boa pronunciar bem as palavras, a dicção, que é essencial. O eu comunicar com o outro é essencial. Bem como a própria vitalidade da pessoa. Transmite vitalidade que é essencial nos dias de hoje. Mais uma vez, adorei o exemplo das táticas, a associação ao futebol do 222, lavar os dentes todos os dias, no mínimo 2 vezes por dia, sim, durante 2 minutos e de preferência ficar então 2 horas sem comer após as lavagens dos dentes. Há aqui um aspecto a ter em conta que convém realçar, que é, tenha presente isto, é mais barato prevenir que tratar. Isto é essencial. Uma ida ao dentista por ano não é assim tão caro. Se eu tiver que tratar, é evidente que em termos económicos é uma despesa bem maior. Sim. Pois é, gostávamos que enviassem as vossas dúvidas para a Ângelos TV. Gostávamos que partilhassem connosco o que têm, o que pensam sobre saúde oral e outros temas também, mas para isso precisamos obrigatoriamente do vosso contacto. Sim. Aliás, o programa existe exatamente por você, é por você que nós estamos aqui. O ideal é ir ao vosso encontro, das vossas dúvidas, anseios, preocupações, receios que acabam por ter. E o nosso contributo, acima de tudo, é este. Ir ao vosso encontro, podem contar connosco e, afinal de contas, o programa existe exatamente por si. Então, por favor, caro telespectador, tome nota. Pode ligar para nós, 249 000 400, ou pode também mandar e-mail através de angelostv@angelostv.pt. E como é possível criar comportamentos saudáveis? É algo que está ao nosso alcance. Pequenos pormenores, não é nada por aí além. Pequenos pormenores, pequenos ajustes no nosso dia-a-dia, muitas das vezes fazem a diferença. E sem nós nos apercebermos, acabamos por criar um hábito saudável. É um pouco isto que nós pretendemos e nós lançamos com o desafio da semana. Lançamos-lhe este desafio, mais uma vez, voltado outra vez para a tática do futebol. Não sou futebolista, mas gostei imenso da comparação. Então, caro telespectador, 222, tente fazer isto a partir de hoje. Lavar os dentes, no mínimo, 2 vezes por dia, durante 2 minutos e, de preferência, aguardar 2 horas até comer, depois de ter feito a lavagem dos dentes. Uma tática extremamente fácil, fácil de memorizar, fácil de realizar e vai ver. Se começar hoje, a partir de hoje, sem querer, adquirir este hábito e vai ter grandes benefícios. Você é capaz.
Caro telespectador, foi um gosto estar consigo hoje, aqui neste programa Saúde Tal e Qual. Contaremos no futuro voltar a estar consigo. Muito obrigada, aqui na Ângelos TV. Obrigado da minha parte, até uma próxima oportunidade e boa saúde.